Boa noite todo mundo. Night, everybody. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. May the peace of the Lord Jesus be with you all. Para minha surpresa, o Peter me convidou para trazer o testemunho hoje. For me, it's a surprise. Peter asked me to translate today. Sorry, to give a testimony. Então, como eu passei o dia todo trabalhando, eu não tive muito tempo para preparar algo, mas eu creio no Espírito Santo que vai falar. I spent the whole day working and didn't have a lot of time to prepare, but I believe that the Holy Spirit can help. Eu vou começar lendo um versículo em Romanos, no capítulo 8 e verso 28. Romans 8:28. E em inglês diz assim: And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Esse versículo, na verdade, resume bastante da minha história e da Fran. This verse represents my history with Fran. Porque, como todos aqueles que são casados ou que estão em um relacionamento sabem, It's like those that are married or those that are in relationships, they know uma vida de relacionamento não é só uma vida de alegrias. that the life of a relationship is not just a life of joys. Só que muitas vezes, para nós, não são alegrias. But many times for us, Para nós não são alegrias. they're not joys. Mas para Deus é. But for God it is. Porque Ele trabalha nas coisas de uma maneira que nós não conseguimos entender muitas vezes. Because He works in a way that we cannot understand many times. Deus não está limitado ao nosso tempo. God is not limited to our time. Então, quando Ele faz as coisas, Ele não está preso às nossas reações. And so when He does His things, He is not stuck with our reactions. Porque Ele já vê o futuro. Because He is already in the future. E é assim que mais ou menos aconteceu comigo. And that's how it more or less happened with me. Antes de eu começar um relacionamento com a Fran, Before starting a relationship with Fran, eu tinha uma vida bem complicada. I had a very complicated life. Eu me alegro pelo Senhor ter me tirado da vida que eu estava, I rejoice for the Lord having taken me out of that life in which I was, mas eu não me alegro por tudo que eu vivi but antes. I don't rejoice for everything I lived before. Então, quando eu conheci a Fran pela primeira vez, So when I met Fran for the first time, eu tinha ido jogar boliche com alguns amigos, I was going to play bowling with some friends, e lá naquele lugar onde eu estava, de repente eu vi ela. and in that place where I was, suddenly I saw her. Uma loira linda, com os olhos claros. Beautiful blonde with the clear eyes. E depois de que eu vi ela pela primeira vez, eu não conseguia mais tirar os olhos dela. And after I saw her for the first time, I couldn't take my eyes off of her. Sorry, you reminded me of a lot of songs because they have this Eu gosto de muita música com essas letras. Deixa eu voltar para onde eu estava. Let me come back. You couldn't take your eyes off? Então eu cheguei nela para conversar. So I went to her to talk. E eu falei que eu estava interessado nela e que eu gostaria de ter um relacionamento com ela. And I told her I was interested and that in having a relationship with her. Mas o problema, na verdade, no início foi esse. But the problem in the beginning was actually this. Porque eu estava interessado em um relacionamento, não em um casamento. Because I was interested in a relationship but not in marriage. Eu queria uma namorada, eu não queria uma esposa. I wanted a girlfriend but not a wife. E por causa desse meu mau sentimento, And because of this, my bad feeling, eu tive muitos problemas. I had many problems. Eu deveria ter começado um relacionamento com ela, querendo ela como minha esposa. I should have started a relationship with her wanting her as my wife, Não querendo ela somente como uma namorada. not just wanting her as a girlfriend. E por causa disso, a gente começou um relacionamento, depois que eu encontrei ela. And because of that, we started a relationship. E
eu tive muitos problemas porque meu coração ainda pertencia ao mundo. And I had many problems because my heart still belonged to the world. Isso é uma outra oportunidade para eu compartilhar o meu testemunho pessoal, mas antes de eu conhecer ela, eu não era cristão, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. This is an opportunity for me to share my other testimony, but Quando eu conheci ela, eu nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. when I met her, I did not hear anything about Jesus or the gospel. E eu tinha uma vida como uma pessoa de que não tem interesse pelas coisas santas. And I had a life as a person who was not interested in the holy things. Nós nos encontramos quando eu tinha seus 17 para 18 anos pela primeira vez. We met when I had about 17 to 20 To 18. years for the first time. E a Fran, para quem não sabe, ela foi criada por cristãos. And Fran was raised by Christians. Porque quando ela era pequena, o pai dela tinha uma padaria e eles não podiam cuidar dela. Because when she was born, her father had a bakery and they couldn't take care of her. Então, porque eles não podiam cuidar dela, eles deixaram ela com uma família de cristãos. And because of that, they left her with a family of Christians. E isso é muito inspirador para mim, esse simples detalhe. And this is very inspiring to me, this simple detail. Porque essa família que cuidou dela, Because this family that took care of her não eram os pais dela, are not her parents. mas eles sempre, desde pequeno, plantaram sementes nela. But they always, since she was small, sowed seeds in her. Eles, desde quando ela era pequena, eles pregavam o evangelho para ela, levavam ela à igreja. Since she was small, they preached the gospel to her. They brought her to church. E com o passar do tempo, o pai dela faleceu. And as time passed, her father died. E a mãe dela pegou ela de novo de volta para cuidar dela, então. And so her mother took her back to take care of her. E como a mãe dela não era cristã, obviamente ela começou a ser influenciada por isso. And as her mother was not Christian, obviously she started being influenced by this. Então, quando nós nos encontramos, eu não era convertido e ela estava afastada dos caminhos do Senhor. So when we met, I was not converted and she had backslidden from the ways of the Lord. E aí a gente teve muitos embates no início do nosso relacionamento. So we had a lot of sympathies at the beginning of our relationship. Porque eu era muito imaturo, com 18 anos, obviamente. Because I was very immature at 18 years old. E Tá, eu vou te inspirar. I said E por causa da imaturidade e a falta de conhecimento, do verdadeiro conhecimento que é a palavra do Senhor, And because of the immaturity and the lack of knowledge of the word of the Lord, eu fiz muitas coisas erradas no nosso relacionamento no início. I did many wrong things in our relationship in the beginning. Eu decepcionei ela muitas vezes. I upset her, I disappointed her many times. E eu fiz ela sofrer muito. And I made her suffer a lot. Ao ponto de que nós terminamos o nosso namoro. Until we ended up breaking up our relationship. E eu segui a minha vida por alguns meses e ela seguiu a vida dela. And I went my own path for a few months and she went her own path. Mas depois de alguns meses, hoje eu posso explicar que era Deus. But after a few months, I can explain that she is that was a work of God. Eu sentia algo no meu coração me atraindo para ela. I felt something in my heart attracting me to her. E eu não conhecia a palavra do Senhor, eu não conhecia Deus. And I didn't know the word of the Lord, I didn't know God. Mas tinha algo que me dizia, você precisa voltar até ela e se reconciliar, você precisa ficar com ela. But there was something that told me, you need to go back to her, you need to reconcile, you need to stay with her. Então, eu segui aquela voz e eu fui até ela. So I followed that voice and I went to her. Eu pedi perdão por todas as coisas que eu havia cometido. I said sorry, asked forgiveness for all the things that I had done. E eu prometi a ela que agora eu não queria mais ela como a minha namorada. And I promised to her, I said, now I don't want you anymore as my girlfriend. Agora é diferente, a minha mente está mudando e eu quero um relacionamento de verdade. Eu quero que você como a minha esposa.
Now it's different. I want you as my wife now. E ali a gente começou toda a história que a gente tem. Ali começou as coisas todas a mudar. And there started our history. All the things started changing. Porque nesse período eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo. Because in this time, in this period, I had the opportunity to know Christ. Porque através da vida dela e através da família dela, Because through her life and through her families, through her family, foi que eu tive a oportunidade de ir a uma igreja evangélica pela primeira vez. was that I had the opportunity to go to an evangelical church for the first time. E o poder de Deus naquele culto foi tão grande And the power of God in that meeting was so great que eu não pude resistir à sua graça. that I was not able to resist His grace. A graça dele me chamava quando eu estava sentado naquele banco. His grace called me when I was seated on that bench. Ainda que eu não tivesse palavras para chegar na frente e confessar que eu queria, a graça me atraía. Even though I didn't have the words to go there and confess that the grace attracted me. E ali tudo mudou porque eu conheci o Salvador. But there everything changed because I knew I met the Savior. E quando eu conheci o Salvador, eu comecei a olhar para os seus ensinamentos. And when I met the Savior, I started looking at His teachings. Não há outra maneira de ter um relacionamento sucedido se não for através da Bíblia, irmãos. There is no other way to have a successful relationship if it's not through the Bible. Nós vemos no mundo afora milhares de ensinos dizendo 10 passos para um relacionamento, 5 passos para um bom relacionamento. We see these teachings in the world, 10 steps for a good relationship, 5 steps for a good relationship. Mas isso não é verdade. This is not true. Eu gosto muito de uma frase que diz: Deus não está procurando por novos métodos, Ele está procurando por melhores homens. I love the phrase that says God is not looking for better methods, but He's looking for better men. E é isso que eu via. Eu olhava para mim mesmo ao momento que eu me convertia. And that's what I saw when I looked at myself when I converted. E eu via o amor de Deus para com a minha vida, pecador. And I saw the love of God even as a sinner in my life. E eu entendia que aquele mesmo amor tinha que ser o amor que eu dava por ela. And I understood that love had to be the same love that I would give to her. A gente teve momentos muito difíceis durante os nossos 6 anos de casado. We had some difficult moments in our 6 years of marriage. Eu me lembro que teve um período específico onde I remember there was a specific period where eu fiquei desempregado por algum tempo. I was unemployed for some time. E todo dia eu saía para entregar currículos. And every day I just went to give CVs. Eu batia em várias portas procurando por a mais simples das oportunidades. I knocked on many doors looking for the most simplest of opportunities. Mas nenhuma porta se abria. But no door had opened. E nesse período, onde foi uns 4 meses mais ou menos, And in this period, when it was like 4 months more or less, a Fran trabalhava e trazia o dinheiro para dentro de casa. Fran worked and brought her money to our house. Não era o certo a se fazer, It wasn't the right thing to do, mas as portas estavam tão fechadas e eu entendi que era um plano de Deus que eu não tinha o que fazer. but the doors were all closed, and I understood that it was a plan of God that I had nothing to do. Foi um período onde eu fui esmagado pela mão de Deus. It was a period where I was crushed by the hand of God. E ao mesmo tempo em que eu me convertia, eu aprendia sobre o casamento. And at the same time that I got converted, I learned about marriage. Foi muito difícil para mim, irmãos. It was very difficult for me, brothers. Você consegue imaginar agora você com 18 anos, You can imagine yourself at 18 years. nunca ouviu falar sobre Jesus? You never heard anything about Jesus. Você tem o seu próprio jeito de vida? You have your own way in life. Talvez usa drogas? Maybe you use drugs. Talvez você gosta de sair e beber? Maybe you like to go out and drink. E de repente você encontra o Salvador e a sua vida vira de cabeça para baixo. And suddenly you find the Savior and your life is turned upside down. E ao mesmo tempo que a sua cabeça vira, que o seu corpo vira de cabeça para baixo, você casa. And at the same time as everything turns upside down, you get married. Então,
Foram muitas experiências e muitas coisas que eu pude aprender com o Senhor. So there were many experiences and many things that I could learn with the Lord. Mas durante esse tempo todo, But throughout all this time, ela sempre foi fiel a mim. she was always faithful to me. Quando ela entendeu que a igreja precisa amar o seu Salvador e assim a sua esposa, o seu marido, She understood that the church needs the Savior to love His bride. a igreja precisa amar o seu Salvador. Yeah, the church needs to love their Savior, E a esposa precisa amar o seu marido. and the wife needs to love her husband. Ela sempre permaneceu fiel do meu lado. She remained faithful. Eu não quero ficar aqui mencionando problemas, I don't want to stay here mentioning problems, mas eu quero deixar bem claro para todos que têm interesse em uma esposa ou um esposo. but I want to make it clear to everyone that has a wife or a husband that wants to have one. Estude a palavra de Deus, ore, se coloque com o Senhor. Study the Word of God, pray, talk with the Lord. Se prepare, porque quando esse momento chegar, se você estiver fundado na rocha, Pray for this moment, because when you are on the rock, você não vai cair. you will not fall. Ainda que o vento sopre forte, Even if the wind blows strong, se você está fundado na rocha que é Cristo, if you are on the rock, which is Christ, a sua casa não vai cair. your house will not fall. Mas se a sua casa estiver fundada na areia, But if your house is built on sand, ela vai cair com os ventos. then yes, it will fall with the wind. Se o seu relacionamento estiver fundado em métodos que o mundo tem a oferecer, If your marriage is built on methods that the world has to offer, se você tem buscado sabedoria em pessoas, if you have sought wisdom in people, quando os ventos vierem, when the winds come, a sua casa não vai resistir. your house will not resist it. E a nossa casa, a nossa vida só resistiu porque nós estamos fundados na rocha. And our house, our life are built on the rock. O Senhor nos sustentou desde o início. The Lord sustained us since the beginning. E depois que foi se passando o tempo, And after time had passed, e agora os ventos fortes já tinham se passado, and now the strong winds had already went away, veio os momentos de alegria. then came the moments of joy. Quando nós aprendemos um pouco mais pela misericórdia de Deus da sua palavra, When we learned a bit more by the mercy of God about His Word, então nós começamos a se unir cada vez mais. so we started uniting more to each other each time. Então eu entendi que ela me amaria como a igreja ama o Senhor. So I understood that she would love me as the church loved the Lord. Se eu amo ela como Cristo ama a igreja. If I love her as Christ loves the church. É um conjunto. It's together. Não tem como eu exigir o amor dela por mim, There's no way for me to demand her love se eu não sou capaz de entregar a minha vida por ela. if I am not able to give my life to her. E eu confesso a vocês que hoje, se alguém me pedisse a minha vida, eu entregaria a minha vida por ela. And if anyone asked me today, I would give my life to her. E é isso que a Bíblia fala. And this is what the Bible says. Se você quer amar a sua esposa assim como Cristo ama a igreja, você precisa estar disposto até mesmo de entregar a sua vida. If you want to love your wife as Christ loved the church, you have to be able to give your life. E é isso que eu falo para os homens. And this is what I say to the men. Estudem a palavra de Deus e entendam Study the Word of God and understand it. que nós precisamos entender a Cristo primeiro, para depois entender um relacionamento. That we need to understand Christ first to understand a relationship. Não há maneira nenhuma de ter um relacionamento firme e forte se você não entender a Cristo. There's no way to have a strong and firm relationship if you don't understand Christ. E foi isso que aconteceu com nós. And this was what happened with us. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu já estou quase terminando. I'm not going to enter into many details because I'm already finishing. E hoje, quando eu olho para trás e vejo todas as coisas que nós passamos, And today when I look back and see all the things that we went through, eu lembro desse verso que estava ali. I remember this verse that was there. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. That all things work together for those that love Christ. E ainda que eu não tivesse visto coisas boas naquele tempo, And even if I hadn't seen good things in that time,
Hoje eu consigo ver a bondade do Senhor que sempre esteve lá, Today I can see the goodness of the Lord, which was always there, que nos cuidou nos momentos difíceis, that took care of us in the difficult que times, nos abraçou quando nós estávamos aflitos. that hugged us when we were afflicted, embraced us. Ele sempre esteve conosco. He was always with E us. se você estiver firmado na rocha, se você estiver em Cristo, Ele vai estar com você sempre. And if you are set on the rock, if you are set in Christ, He will always sustain you. Ele é fiel para sempre. Because He is always faithful. He is faithful forever. Amém? Amém.